Olá, neste vídeo vou mostrar a vocês como mudei meu quintal do que era antes para o que é agora. Se estiverem interessados, fiquem no vídeo, assistam até o final e deixem um like para que o YouTube o recomende. Era assim que o quintal estava quando comecei a reforma. Estava cheio de coisas que fui acumulando por um monte de tempo, muitas coisas da Kombi ou do karting ou dos projetos que ia fazendo ficavam por lá. Além disso, tinha este gazebo que coloquei como um teto provisório, que se tornou não tão provisório, mas enfim, já estava todo quebrado. Meu primo me ajudou a tirá-lo. Jogamos diretamente porque as pernas estavam quebradas e comecei a retirar muitos dos projetos que tinha meio abandonados do canal, como por exemplo o karting, e os guardei em um lugar que não seja o meu quintal, porque já ocupavam muito espaço e não valia a pena. E começamos aos poucos. Bem, a limpar tudo, digamos, tiramos a churrasqueira que estava toda enferrujada e a jogamos fora, tiramos um monte de coisas que eu tinha lá jogadas, que já não ia usar ou que não me serviam, e também as jogamos fora. Limpamos as paredes, aplicamos cola hidro, limpamos absolutamente mais ou menos tudo que se podia limpar, mais que nada. E uma vez que já tínhamos mais ou menos nosso quintal limpo, poderíamos começar a trabalhar para remodelá-lo. A primeira coisa que fiz, a primeira coisa com que comecei foi fazer a pérgola, porque era o trabalho, acho que maior. Então, primeiro fixei os dois ancoradouros, onde ia colocar as duas colunas, as duas pernas. Com isso, um cinzel e uma marreta, comecei a quebrar o chão. Isso é nada mais que paciência e é estar quebrando e picando o chão. E usei uns ancoradouros metálicos, que os quais asseguram que a coluna não chegue a tocar o chão. Tudo isso está bom porque assim a coluna não vai pegar umidade e pode durar qualquer quantidade de anos. As colunas que usei foram colunas de pinho, são várias colunas coladas, acho que fazem bem. A coluna em si são de 6 por 6 polegadas, bastante grossas, diria eu. Talvez se tivesse que fazer de novo, teria escolhido as que seguem, que são acho que 5 por 5, que são um pouco mais finas, mas ainda assim teria ficado bom e teria saído mais barato. Enfim, na minha cabeça pareceu uma boa ideia fazer de 6 por 6 e ficou bom do mesmo jeito, então não me arrependo de nada, mas se vocês vão fazer, pode ser de 5 por 5 ou até mesmo 4 por 4. Usei cimento rápido e o que fiz foi preencher os buracos que tinha usado para medir minha base de coluna. Enchi de cimento, coloquei a base e fiz um buraco em cima na base para que o ar encapsulado pudesse sair. Depois, nivelei um pouco o cimento e medi com o nível a coluna já no lugar para ver se estava bem reta, que é mais ou menos o mais importante ao enfrentar qualquer projeto que esteja feito e em esquadro. Isso para mim as colunas foram bastante difíceis de manipular porque pesavam bastante. Mas enfim, não é algo de paciência também, você vai levando aos poucos. Esta me custou um pouco mais porque tinha a da árvore ali. E bem, não importa. Coloquei de qualquer jeito, depois verifiquei novamente se estava bem reta, se não estivesse reta. Dava uns golpes do lado oposto até ver que o nível indicava que estava reta e pronto. Uma vez feito isso, o segundo passo era colocar as âncoras dos tirantes. Eu poderia ter embutido os tirantes na parede, mas seria uma bagunça estranha. Por isso vendem algumas âncoras metálicas que você simplesmente parafusa na parede onde quiser. Elas vêm com parafuso e bucha e pronto. Depois você coloca a coluna aí, ou o tirante, ou o que quer que você vá usar e já fica pronto. Você não precisa fazer mais nada. Nenhuma outra bagunça, nem nada disso. E bem, as colunas ainda não coloquei. Simplesmente medi bem onde cada uma dessas âncoras iria e parafusei todas para que fiquem prontas para quando eu colocar o T, a outra coluna, que seria o descanso de todos os tirantes. Enfim, agora mesmo vamos ver isso mais adiante. Quando tudo estiver alinhado, você marca e parafusa. Pode usar parafusos ou qualquer coisa, eu usei uns rosqueados que são os mais recomendados. Com isso, porque, além disso, eu posso usar a chave de impacto e eles entram super fácil. Marquei as colunas com um nível onde estava reto em relação aos suportes que havia colocado para as vigas na parede e depois cortei, usei a serra tico-tico porque não tinha outra coisa para cortá-los. Tinha a serra circular, mas a lâmina já não era suficiente para cortar tudo. Então, usei a serra tico-tico e uma lâmina bem longa e pronto. E depois, como eu estava dizendo, temos que colocar a coluna onde todas as vigas vão descansar. Isso foi a parte mais difícil de tudo, porque
Essa coluna que vocês veem aí pesa cerca de 50 quilos, é muito pesada. E eu tinha que levantá-la, subir em uma escada e depois colocá-la lá em cima. A verdade é que isso teria sido muito mais fácil se fossem duas pessoas, mas naquele momento eu não tinha ninguém para me ajudar, então tive que colocá-la sozinho e consegui. Não tive maiores problemas, mas custou bastante para levantá-la lá e talvez se tivesse que fazer de novo. Esperaria que alguém pudesse me ajudar, mas como sou sempre tão ansioso por tudo, não pude esperar. E bem, eu também parafusei a coluna da mesma maneira com esses parafusos, usei umas T de metal que vendem para isso, então isso nunca vai sair. E fui colocando um a um os suportes na via que acabamos de colocar. Fiz isso ancorando-os aos ancoradouros que já tinha na parede, ou seja, já tinha medido, e depois, verificando se estavam bem retos, já os deixei em sua posição fixa. Aqui sim, pude usar o de disco, como vocês veem. Isso não é tão grosso e a lâmina me servia. Então nada, usei para cortar o excesso dos suportes. Vale ressaltar que os suportes são de 4,5 metros. Estes são talvez um pouco mais caros, mas não queria comprar suportes menores e uni-los, porque seria um trabalho extra e também não ficaria tão bom, ou seja, teria uniões e a verdade é que eu não gostava. Depois comecei a invernizar tudo, estas são as coisas que menos gosto. Pintar e invernizar são as coisas que menos gosto e que sempre tento evitar, mas bem, tem que ser feito. Também coloquei uma guirlanda dessas tipo bares que estão na moda agora, a cada 60 centímetros, bem, um soquete e uma lâmpada LED de 4 watts. Acho que são muito tênues, mas davam um toque muito bonito. Então comprei, comecei a montar todas e coloquei lá na pérgola, não me esforcei muito também para colocá-las. Simplesmente com um desses grampeadores. Fui colocando entre as vigas, digamos, e ficou bastante bom. Ou seja, isso não sai. Vamos concordar que o peso dessas lâmpadas é muito pouco. Além disso, as lâmpadas são de plástico, é muito pouco. Depois tinha uma lâmpada desta Philips Hue que tinha quebrado há muito tempo, a tinha guardada porque tinha quebrado todo o vidro, e decidi usar para fazer um relé que seja controlado pelo app, soldei 2 pinos em 2 saídas dos LED, e verifiquei que quando a ligas, isso receba alguma corrente. Com essa corrente a usei para ligar um relé. Embora o que estão vendo é um circuito muito rudimentar, depois adicionei alguns conversores para proteção. Mas funcionou. Depois vamos ver mais adiante. Comecei a tirar essas folhas falsas que tinha, que não combinavam com a nova decoração, digamos, e tentei limpar o melhor que pude a grade, já que ia pintá-la. O tecido que se vê é da casa da vizinha e eu não podia tocá-lo, então deixei assim. Não podia ser lavado, mas tudo bem, eu ia cobri-lo, não me importava. Comecei a pintar a grade, e isso também é algo que odeio pintar. Mas tudo bem, são coisas que precisam ser feitas. Como podem ver, estou pintando por cima da ferrugem. Antes que comentem, é uma tinta especial que é conversora de ferrugem. Ou seja, você pode pintar sobre a ferrugem e impede que se forme nova ferrugem. E além disso, não sai, ou seja, é como um tudo em um. Comprei esta justamente para não ter que lixar toda a grade e depois ter que pintar novamente. Depois passei. Esta é como uma malha plástica que você vai intercalando entre a grade e fica muito bonito. Eu ia colocar uma lona, na verdade, mas vi isso e gostei mais, então deixei e comecei a fazer o deck. O deck fiz primeiro fazendo uma base com ripas de madeira, que eu invernizei assim mesmo, ou seja, ficaram muito mal invernizados, mas como isso não ia ser visto, era só para proteção. Invernizei como pude. Também a parte de baixo do deck não é da mesma cor que vou usar na parte de cima. Mas como tinha um galão de 4 litros e não ia usar para outra coisa, era muito mais conveniente invernizar a parte de baixo, que não ia ser vista com este galão de 4 litros. E parafusei no chão todas as vigas onde o deck vai descansar. O deck não pode ser colocado diretamente no chão, pois começaria a acumular muita sujeira, terra, folhas e de tudo. O deck precisa estar um pouco suspenso no ar para que toda a sujeira, água e tudo mais possa passar por baixo e drenar. Isso é muito importante. Uma vez que todos os dormentes do deck foram parafusados, comecei a colocar todas as tábuas. Eu as parafusei com um espaçamento de 5 milímetros, usei uma barra de metal que era de 5 ou 6 milímetros, não me lembro. Mas bem, entre 5 e 8 milímetros vamos colocar e 8 milímetros vamos colocar para que todas tenham o mesmo espaçamento. E comecei a parafusar todas. No total,
Gastei 6 metros quadrados de deck e foi exatamente o que eu precisava. Estava prestes a comprar outra caixa, mas no final não comprei, porque justamente iria sobrar. Depois, com um nível, a Laser Verifiquei para cortar tudo bem direitinho. Direitinho para que não fique mal. E na ponta, fiz como vocês veem, uma curva, né? Digamos que não é uma curva, mas bem, não me lembro do nome, vocês sabem do que estou falando. Para que ali, bem onde está a porta, e me pareceu que ficava muito melhor, senão o deck ia terminar bem no meio da porta, ia ficar meio, não sei, meio estranho, não gostava muito. E agora sim, comecei a lixar o deck, a parte de cima, né, a parte definitiva, a parte que vai ser vista, e pintei com um verniz que desta vez não é a base de água como o outro, mas é um verniz convencional com água. Então, é uma mão com água ras e depois 2 mãos puras e acho que dá um toque melhor. É um tipo de cor mais carvalho escuro. Gostei muito de como ficou, embora a secagem tenha sido bastante. Mas bem, gostei. Com a areia que sobrou, fiz, bem, pequenos canteiros, alguma que outra decoração. Afinal, essa areia sobrou e eu ia jogá-la fora. Então, bem, para não desperdiçá-la. E tudo o que sobrou, o resto. Eu enchi com essas pedras brancas. São pedras, não sei o nome, mas acho que são de mármore. Eram igualmente muito baratas. Custavam cerca de $2, ou entre 2 e 3 dólares. Usei um saco de 20 quilos de pedras, totalizando 400 quilos, quase meia tonelada. Não paguei tanto por estas pedras e ficaram muito, muito boas. Antes me pareceu a opção mais econômica e que melhor se adequava a esta situação, e descemos os sofás que tínhamos no terraço. Se vocês veem meus primeiros vídeos, onde eu trabalhava no terraço, estava esse sofá. Então eu já o tinha, não paguei nada. Os pedaços de deck, guardem-nos porque são muito úteis para fazer um churrasco. Eu estava prestes a jogar isso fora e depois disse não. Vamos guardá-los porque são muito bons, são de pinho e além disso. Pegam fogo rapidamente, então se fizerem isso, guardem todos os pedaços. Depois adicionei alguns enfeites, como por exemplo estes vasos com canas, que são para dar uma decoração, ou uma pequena fonte de Buda, o suporte para colocar a mangueira, coisas que ficavam bonitas e já que estamos na dança, vamos fazer direito. Ou seja, vamos aprimorá-lo ao máximo. Também coloquei esses fios que podem parecer meio feios. Se você olhar, verá alguns fios para as plantas crescerem por cima. É bom porque quando as plantas crescerem não será visível. E vai ficar como um pequeno teto, vai ficar legal. E aqui eu coloquei com um pedaço de madeira que sobrou, vamos colocar esta mesinha, que tem a função de proteger a churrasqueira da chuva. E também tem a outra função de quando você estiver usando a churrasqueira. Você pode ter uma mesinha para apoiar a carne e outros itens. E os lugares que ficaram sem planta, digamos, eu cobri com esta planta artificial. Não gosto de plantas artificiais, mas enfim, para que não se veja para dentro, eu cobri com isso e aqui tive que dar essa curva na pérgola. Porque a vizinha não queria que eu parafusasse nada em sua casa. Então, tive que dar essa curva e parafusá-la na minha. Caso estejam se perguntando, as plantas que tenho são esta Santa Rita. Tenho uma bananeira que de fato dá bananas. Embora nunca tenha conseguido comer nenhuma, mas enfim, dá bananas. E tenho esta árvore que é uma paulônia tormentosa, ou também chamada de kiri, que é uma árvore que cresce muito rápido. Eu a plantei há 1 ano e meio, já tem cerca de 8 metros, algo assim. Cresce muito rápido, cresce quase 6 metros por ano. E este ano já tem que dar flor, então estou feliz e fica, acho que muito bem, ou seja, eu gosto da planta, né? A árvore fica muito bem. E assim ficou meu pátio terminado. Obviamente falta colocar um tipo de teto na pérgola, que é um teto tipo romano, que vou fazer com um tecido e vou fazer automático com motor e que abre e fecha com Arduino. Mas isso vamos deixar para outro vídeo. Também à noite ficou muito bonito, vou colocar alguns vídeos também à noite com as luzes e tudo mais. E nada, vou pedir que comentem o que acharam, que comentem o que fariam ou o que mudariam. E talvez, se isso servir para algo, ou se usarem alguma ideia deste vídeo, também coloquem nos comentários. É bom ler quando o que fazemos serve para outra pessoa. E nada, inscrevam-se no canal, deixem um like no vídeo se gostaram, que assim o YouTube me ajuda a recomendá-lo. E ativem o sininho que também é importante. Nos vemos em outro vídeo. Tchau!